todos os dias dava uma festa, imagina. Todos os dias dava uma festa. Imagina só, não trabalhava. Era muito rico, devia viver de renda, devia ser dinheiro de família, sei lá, né? Um nobre da época, alguma coisa. Muito dinheiro ele tinha. Todo dia ele chamava uma turma para a casa dele. Era tudo do bom e do melhor. Uma grande festa. E ele que tinha roupas muito caras. E aí Jesus fala no versículo seguinte, versículo 20. Mas havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, que costumavam largar perto da casa do rico. Olha só. Uma cena de uma pessoa muito abastada, uma cena de uma pessoa muito pobre, miséria total. Uma pessoa que não só era um mendigo, não apenas esmolava, mas diz que ele era também doente, tinha o corpo coberto de feridas, e ele não tinha nem condições de andar. Ele devia ter algum problema, porque diz que deixavam ele, quer dizer, ele não ia sozinho, deixavam ele perto da casa do rico, para ele pedisse a esmola dele. Era o ponto dele. Então veja, era pobreza extrema e riqueza extrema. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como vocês também daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, ou seja, a Bíblia. Seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles escutem a Bíblia. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem a Moisés nem aos profetas, não crerão, nem mesmo que alguém ressuscite. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e eu te peço que por tua misericórdia, apenas por tua misericórdia, o Senhor continue falando conosco nesta manhã. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, encha-nos do teu Espírito, que sejamos tocados pelo Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. Naquela época, como hoje, pobre não tinha nome e rico tinha nome. Às vezes o pobre, você não sabe qual é o nome do pobre. Você chama assim: Ô Gari, vem cá. Ô pobre é seu Zé, né? Ô seu Zé, ô Dona Maria, ô seu Zé. Todo pobre é Dona Maria e seu Zé, né? Quer dizer, o pobre não tem nome, não tem família, não tem história. A gente não sabe quem que é o pobre. O rico não. O rico, pelo simples fato de ser rico, ele vira médico. Já viram isso? Vira médico. O doutor fulano, né? O doutor José virou médico, né? Ele vira... O rico não precisa nem de faculdade para virar médico. Não, chama o doutor. Doutor, quer que fique o seu carro, doutor? Rapaz, eu não fiz nem mestrado, eu fiz quanto mais doutorado. Não, isso é um doutor. Tem nome, tem título, tem sobrenome, tem família, né? Não, aquele jovem ali deve ser um jovem muito bom, porque é da família tal, né? Então, isso acontece hoje. Naquela época, isso era muito, muito, muito mais severo, porque naquela época não existia uma coisa que existe hoje, que é essa mudança social. Como é que chama? Mobilidade social. Hoje tem mobilidade social. Meu pai
foi um homem que nasceu pobre, meu avô era mais pobre ainda, e eu acho que nós devemos ser recheados de histórias assim, onde os nossos pais, os nossos avós talvez tenham sido muito pobres, e hoje nós temos nossa casa, nosso carro. Hoje existe mobilidade social. Nessa época aqui, desiste. Nasceu pobre, morreu pobre. Nasceu rico, morreu rico. O dinheiro pertencia à família, a mobilidade social não existia naquela época. Então, as famílias tinham nome, e os pobres não tinham e jamais teriam nome. O mais curioso é que Jesus, sempre Jesus, ele fala: havia um homem rico. Que homem rico? Um homem rico, sem nome, desconhecido, ninguém sabe quem era. E havia Lázaro. Jesus sempre dando nome aos pobres, sempre militando em favor daqueles que são esquecidos, que não são lembrados. Ele deu a esse pobre, mesmo numa historinha, ele começa dando dignidade ao pobre. Ele inverte a história. Alguém contaria assim: havia o doutor, desembargador, Manuel, de não sei das quantas, e um mendigo que ficava na porta dele, enchendo o saco dele. Essa seria o normal da história. Ele fala assim: havia um homem rico. E havia Lázaro. De Lázaro, ele conta um pouco de Lázaro. Ele dá um nome. Jesus se preocupa sempre com a dignidade daqueles que são indignos, com a lembrança daqueles que não são lembrados. E isso diariamente, e com a fé daqueles que não têm fé. Este é o Senhor que nós temos seguido, que nós temos buscado em nossas vidas. E Ele deve ser o nosso exemplo. Se Ele faz assim, como é que nós devemos fazer? Puxar o saco e ficar ali rodeando as pessoas muito importantes? Ou devemos, em primeiro lugar, nos lembrar daqueles que ninguém se lembra? Ninguém se lembra. Esse é o exemplo que Ele nos dá. É assim que nós devemos fazer. E Ele fala primeiro de um grande personagem, de um personagem da história. Uma historinha que tem um primeiro personagem que é chamado de o rico, que é esse personagem. E a gente pode ver que esse rico tem algumas características. Primeiro, ele era um esbanjador, no versículo 19. Ele era um esbanjador, porque ele dava festa todo dia. Ninguém tem motivos para comemorar tudo todos os dias. Isso é esbanjar. E ele esbanjava, era a primeira característica dele. Um homem rico e esbanjador. Segunda característica, ele não dividia com os necessitados. Ou seja, era um homem rico e arrogante, rico e mau. Não dividia. Por que, pastor, que o senhor está afirmando que ele não dividia? Ele não dividia porque a Bíblia aqui está dizendo nessa história que colocavam Lázaro perto da casa dele e ele comia das migalhas que caíam da mesa. No final da festa, não mandavam para ele as sobras, não ajudavam ele. Falavam assim: Lázaro, ó, estou trazendo aqui o senhor rico, mandou um prato de comida, mandou alguma coisa, lá está sobrando, lá tem os animais, tem os cachorros, vai sobrar, toma aqui um pouco. Não existia isso. Do que caía da mesa, ou seja, ele devia mexer no lixo, ele devia pegar literalmente o pior das sobras. Esse homem era um homem que não dividia. E o mais interessante, que a gente vê lá no versículo 24, este homem, mesmo morto, ele continuou no inferno como? Arrogante. Ele está lá no seu sofrimento e de repente ele vê ao longe, a gente não sabe se... Ninguém sabe se a gente vai ver ou não vai ver, isso é uma parábola, né? A gente tem que pegar a moral da história. Eu não sei se do inferno vão ver o céu, se do céu vão ver o inferno, não sei, ninguém sabe. Vocês já foram lá para ver? Nem eu. Então, eu não quero ir também para ver. Quero ir para o céu e não quero ver mais nada. Mas de repente ele está lá no sofrimento, ele olha, diz que ele vê ao longe Lázaro. Ele vai fazer o que é isso? Lázaro, aquele mendigo ficava fedendo lá na minha rua. E ele olha para o pai Abraão e fala assim: pai Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo da água e venha aqui aliviar minha dor. Mande que Lázaro, ele tem que me servir, ele tem que ser o meu serviçal. Mesmo morto, a sua arrogância era tamanha, o seu estilo de vida era tão arraigado que ele não conseguia, mesmo no seu sofrimento, entender, interpretar, compreender os mistérios do Evangelho e ter um coração quebrantado, um coração bondoso. Tem gente que é assim. Tem gente que se acha melhor que todo mundo. Eu sou bonzão. Eu só não sou melhor que Jesus, porque ele está morto, não tem como eu comparar. Se tivesse que eu ia comparar, eu ia achar alguma coisa que eu fosse melhor que Jesus.
Tem gente que se acha muito bom. E às vezes Deus nos dá algumas oportunidades para